Olá a todo mundo, vamos dar continuidade aqui às aulas de cálculo diferencial integral 3 e hoje vamos falar sobre integrais triplas e suas aplicações. Então, para nós entendermos como calcular a integral tripla, eu não irei aqui demonstrar nada, irei só lembrar aqui da integral simples, de função de uma variável, e da integral dupla. Então, na integral simples, nós definimos ela como sendo a área sobre a curva f de x e a reta x da seguinte maneira. Nós dividimos essa área aqui em pequenos retângulos, onde cada altura aqui vai ser dada pelo valor da própria função e a largura de cada retângulo é a mesma, dada aqui por ΔX. Então, fazendo esse produto aqui, nós temos a área de cada retângulozinho aqui embaixo, e somando todas essas n áreas aqui, nós vamos ter uma aproximação da área exata sobre a curva com a área dos retângulos formados aqui embaixo. Então, nós definimos que, considerando um número infinito de retângulos aqui, tendendo esse número de retângulos n aqui para infinito, nós vamos ter exatamente a área sobre a curva até a reta x, né? Então, nós definimos isso aqui como sendo a primitiva de f de x vezes a variação da minha variável x aqui, o dx, e essa integral aqui definida entre os valores a e b aqui, que estão limitando aqui, digamos assim, o domínio da minha função aqui na variável x, né? E para isso nós utilizamos o teorema fundamental do cálculo, em que isso aqui vai ser igual à primitiva de f no ponto B menos a primitiva de f no ponto A. Então, de maneira análoga, nós construímos aqui, lá no curso de cálculo 2, a integral dupla. Como aqui nós obtemos área, aqui nós passamos a obter volume. Por quê? A nossa região de integração passa a ser uma região em duas dimensões no plano xy aqui, onde nós podemos criar retângulozinhos aqui nessa região e considerar o paralelepípedo de base nesse retângulo aqui e a altura f de xy. Lembrando que uma função de duas variáveis sempre vai nos dar uma superfície aqui em três dimensões. Então, considerando cada paralelepípedo aqui entre a superfície e a região de integração, nós podemos calcular o volume de cada um deles, onde a altura vai ser dada pelo valor da própria função, que me dá a superfície aqui, e a área da base aqui está representada por ΔA, que é dado por ΔX vezes ΔY. Então, fazendo esse produto aqui, nós obtemos o volume de cada paralelepípedozinho aqui embaixo, e digamos que nós temos aqui m vezes n paralelepípedos. Somando o volume de cada um deles aqui, nós vamos ter um volume aproximado entre essa região aqui e o meu plano aqui, xy aqui, dentro da região de integração. Então, tendendo para infinito o número de paralelepípedos aqui, ou seja, tendendo para infinito aqui o número de divisões que eu faço aqui em relação a x e o número de divisões que eu faço aqui em relação a y, nós temos exatamente o volume entre essa superfície e o plano xy. E nós associamos da mesma maneira aqui para a função de uma variável a integral dupla da minha função de duas variáveis f de xy, onde nós integramos primeiro em relação a x, nesse caso aqui, considerando y constante, e depois nós integramos em relação a y. E caso tivesse uma variável x, que não é esse caso aqui, já que a integral ela é definida, nós consideraríamos também o x constante e integraria em relação a y. Nesse caso aqui, como ela é definida, claro que depois de integrar em relação a x, nós não teremos mais aqui a variável x, depois basta integrar aqui em relação a y, e aí nós obtemos exatamente o volume entre essa superfície aqui e a região de integração. A ordem de integração aqui tanto faz dependendo do problema e dependendo da sua região de integração. Lembrando que, digamos que o seu x aqui ele vai variar entre duas funções, então nós temos que integrar primeiro em relação a ele, porque ele vai estar variando entre duas funções em função de y. Então, mesmo integrando numa integral definida aqui em relação a x, se x está variando entre duas funções de y, a variável y ela vai aparecer aqui depois que você calcular essa integral.
Então aí depois é que você vai integrar em relação a y numericamente e obter o valor da integral. Ou você pode ter aqui o seu y variando entre duas funções de x, então você vai ter que integrar primeiro em relação a y, porque a variável x ela vai aparecer aqui para depois você integrar em relação a x. Então isso aqui foi para tentar lembrar rapidamente aqui, né, sobre o que nós vimos de integrais duplas. Então nós seguimos a mesma lógica aqui, né, para ver como é que nós calculamos aqui a integral tripla. Então nós seguimos a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Só que no caso de uma variável, né, a integral ela vai dar a área, né, sobre a curva e a reta x. No caso de duas variáveis, você tem aqui o volume entre uma superfície e uma área aqui embaixo. No caso da integral tripla, nós não temos uma interpretação geométrica da integral tripla, né, da mesma maneira que nós fizemos aqui acima. Então, o que vai significar essa integral tripla aqui depende da aplicação, depende do problema que você esteja utilizando. E nós não temos, obviamente, uma visualização em 4D, né, para ver, né, geometricamente, né, o que pode acontecer aqui com uma função de 3 variáveis, né, o que é que ela fornece para a gente ter uma interpretação melhor. Então, isso aqui é impossível para nós. Então, no caso da integral tripla, nós nos atemos à região de integração, que sempre vai ser alguma coisa em 3 dimensões aqui. Então, por exemplo, se você tem uma função de 3 variáveis e você vai integrar ela, né, você vai integrar ela 3 vezes, né, em relação à variável x, y e z, então a sua região de integração é algo em 3 dimensões. Então você vai ter que verificar aqui, nessa região, a variação do seu x, do seu y e do seu z. O caso mais simples de integral tripla é quando a sua região de integração ela é um paralelepípedo. Por quê? Porque você observa que o seu x aqui ele vai estar variando entre 2 valores numéricos. O seu y aqui também ele vai estar variando entre 2 valores numéricos. E o seu z aqui também ele vai estar variando entre 2 valores numéricos. Então esse é o caso mais simples que nós temos de integral tripla. E como aqui eu tenho variações numéricas, a ordem de integração aqui tanto faz. Né? Você pode inverter aqui, né, a ordem de integração, você vai obter o mesmo resultado. E claro que nós temos que integrar aqui em relação à variável x, então aqui nós temos a variação de x, em relação a y, a variação do y, em relação a z aqui a variação do z, né, que estão sendo indicadas aqui num quadrinho unitário aqui dessa minha região de integração. A variação delta x, delta y, delta z. Então, lembrando que nós tendemos cada somatório desse aqui, né, para o infinito, então, né, então esses deltas aqui eles tendem para zero, então nós vamos ter, né, as variações em relação a x, y, z que estão representadas aqui na integral. Então vamos pegar um exemplo aqui, né, e ver como calcular, né, a integral tripla. Então nós temos aqui a função f de x, y, z igual a x vezes y vezes z ao quadrado. E nós vamos integrar essa função aqui dentro do paralelepípedo dado por x variando de 0 a 1, y variando de menos 1 a 2 e z variando de 0 a 3. Como a variação aqui é numérica para todo mundo, a ordem de integração não importa, mas vamos seguir, né, a da definição. Nós vamos integrar por último em relação a z, que está variando de 0 a 3. Em segundo lugar, nós vamos integrar em relação a y, que está indo de menos 1 a 2. E vamos integrar primeiro em relação a x, que está indo de 0 a 1. A minha função é x, y, z ao quadrado. Né? Eu vou integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y e depois em relação a z, claro, seguindo a ordem de integração e os respectivos intervalos aqui. Então, da mesma maneira que nós fazíamos para a integral dupla, nós integramos primeiro em relação a x e consideramos as variáveis y e z ao quadrado constantes. Então isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 3, integral de menos 1 a 2. Eu vou escrever yz ao quadrado aqui fora porque elas são constantes em relação a x.
e vou construir aqui a primitiva do meu x, que é x² sobre 2, e aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, ele está variando de 0 a 1, e aí depois eu vou integrar em relação a y e em relação a z. Então, substituindo aqui, eu vou ter 1² sobre 2, que dá 1/2, menos 0² sobre 2, que é 0. Então, essa minha integral aqui vai ser exatamente igual a 1/2. Como 1/2 é constante para todo mundo, eu vou jogar para fora da integral e vou ficar com 1/2 integral de 0 a 3, integral de menos 1 a 2, z² dy dz. Então agora eu vou integrar em relação a y, eu considero z constante. Então isso aqui é igual a 1/2 integral de 0 a 3. Como z aqui eu considero constante em relação a y, eu vou repetir ele aqui como constante, z² e vou fazer a primitiva do meu y, que é y² sobre 2, onde esse meu y aqui ele está variando de menos 1 a 2, e aqui depois eu vou integrar em relação a z. Então isso aqui é igual a 1/2 integral de 0 a 3. Então substituindo aqui eu vou ficar com 2² sobre 2, que é 2, menos 1², que é 1 positivo, sobre 2, então eu vou ficar com 2 menos 1/2, que é igual a 3/2. Como 3/2 é constante, eu vou jogar aqui para fora, multiplicando já o 1/2 aqui, e aqui eu vou ficar apenas com z² dz. Então isso aqui é igual, já fazendo o produto, 3/4, vezes a primitiva de z aqui, que é z³ sobre 3, variando de 0 a 3. Como eu costumo fazer, como esse 1/3 aqui é constante, eu já posso jogar aqui para fora e multiplicar por 3/4. Mas como a expressão aqui é bastante simples, né, eu vou substituir direto. Eu vou ter aqui 3³ sobre 3, que é a mesma coisa que 3², que é 9. 3 vezes 9, 27. Então aqui a gente vai ficar com 27/4. Então tá aí o exemplo, né, de uma integral tripla bem simples sobre uma região que é um paralelepípedo, né? Esse é o tipo de integral tripla mais simples possível. Então, dando continuidade aqui, vamos ver como calcular a integral tripla sobre regiões genéricas. E aqui eu trouxe dois tipos, né, de regiões, que são as mais comuns, onde essa primeira aqui, nós temos uma região E, onde ela é limitada aqui na frente e aqui atrás por dois planos paralelos perpendiculares à reta x, cortando a reta x aqui no valor A e no valor B. Essa região aqui, nós vamos supor que esse lado esquerdo e esse lado direito aqui, eles são paralelos à minha reta z. Então eu posso projetar aqui essa minha região no plano xy, e aí eu observo que y está variando de uma função aqui g1 de x até uma função aqui g2 de x. Lembrando lá do cálculo 2, né, isso aqui vai dar uma região do tipo 1, onde y está variando entre duas funções e o x está variando numericamente. E o meu z aqui, ele está variando entre duas superfícies tridimensionais aqui, que como nós vimos em cálculo 2, podem ser dadas por duas funções de duas variáveis, que aqui foram chamadas de u1 e de u2. Então, o 1 de xy, o 2 de xy, né, que vão me dar, respectivamente, essa região aqui de baixo e essa região aqui de cima, né, completando aqui os limites dessa minha região de integração. Então, nesse caso aqui, nós só temos uma ordem de integração. Nós integramos primeiro em relação à variável z, porque ela está entre duas funções de duas variáveis x e y. Então, quando você fizer essa integral, as variáveis x e y, mesmo que elas já não estejam aqui na minha função, elas vão aparecer para depois serem integradas, né, em relação a y e em relação a x. Depois eu tenho que integrar em relação a y, porque y está entre duas funções, g1 de x e g2 de x. Então, mesmo que minha variável x não esteja aqui na minha função, ela vai aparecer por conta dessas funções aqui. E aí, por último, eu vou ficar com tudo aqui em função apenas de x, e agora, por último, eu integro em relação a x, que vai ter um intervalo aqui numérico, e aí eu vou chegar ao valor dessa integral. O segundo caso aqui,
nós temos a nossa região de integração limitada aqui à esquerda e à direita por dois planos paralelos à reta Z ou perpendiculares à reta Y, cortando Y no valor C e no valor D. Então nós temos aqui dois planos limitando essa região e vamos supor que a parte de frente e de trás aqui sejam paralelas à minha reta Z. Então eu posso projetar essa minha região de integração aqui no plano XY. E aí observe que eu vou ter uma região D do tipo 2, né? Lembrando lá de cálculo 2, onde eu vou ter o meu x aqui variando entre duas funções, h1 de y e h2 de y. E o meu y aqui está variando numericamente. E da mesma maneira que o caso anterior, o meu y aqui está variando entre duas superfícies tridimensionais aqui, onde a de baixo é dada pela função u1 de xy e a de cima por u2 de xy. Fechando aqui toda a minha região de integração. Então, mais uma vez, pela ordem de integração, eu vou começar a integrar primeiro em relação a z, porque ela está entre duas funções de duas variáveis. Depois, em relação a x, foi aqui que houve a troca, né? Lá a gente integrou primeiro em relação a y e depois em relação a x. Aqui nós integramos primeiro em relação a x, porque x está entre as funções h1 e h2 de y. E por último, integramos em relação a y, porque y está, né, o intervalo de integração de y ele é numérico. Integrando por último em relação a y, você chega ao valor dessa integral. É óbvio que você pode ter outros casos aí, onde o seu z varia numericamente, e x e y aí entre funções. Só que isso aí vai depender da sua região de integração, da maneira que você vai, né, construir a sua região de integração e se de fato ela vai simplificar a sua integral. Mas esses são os dois casos que nós mais utilizamos. Então, dando continuidade, vamos tentar resolver esse exemplo aqui, onde nós teremos aqui uma região, né, onde apenas uma variável vai estar entre dois valores numéricos, né, e a variação das outras vão depender de funções. Então, seja a minha função f de x, y, z igual a z. Né? Minha função aqui ela só vai ser, né, só vai ter como variável a minha variável z. E aí a gente vai integrar ela sobre essa superfície E, que é delimitada por esses planos aqui. Onde o plano x, y, z menos 1 está sendo representado aqui por essa parte em azul, onde ele faz interseção com a minha reta z no ponto 001, faz interseção com a minha reta x no ponto 100 e com a reta y no ponto 010. Então está aqui o meu plano x mais y mais z menos 1 igual a 0. Então a minha região está sendo delimitada por esse plano, pelo plano z igual a 0, que é exatamente o plano xy, então essa parte aqui de baixo limitada pelo plano xy, pelo plano y igual a 0, que é exatamente o plano xz, então o lado esquerdo aqui limitado pelo próprio plano cartesiano xz, e pelo plano x igual a 0, que é exatamente o plano yz, que está limitando aqui essa parte, né, de trás aqui da minha região de integração. Então, está representada aqui graficamente a minha região de integração. E se você pegar o plano XY aqui, né, que está separado aqui embaixo, você vê que essa sua região você pode definir ela como região do tipo 1, que é o caso aqui, como do tipo 2, tanto faz. Né, você vai ter o mesmo tipo de equação e você vai conseguir resolver da mesma maneira. Se fosse do tipo 2, né, você teria o seu x variando de 0 a x igual a 1 menos y. Como é do tipo 1 aqui, você tem o y variando de 0 até a reta aqui, que é 1 menos x, e o meu x está variando numericamente. Então, dessa maneira aqui, eu só tenho uma ordem de integração. Então, a integral tripla aqui sobre essa região E da minha função f de x, y, z vai ser igual. Então, por último, eu vou integrar em relação a x, que está variando numericamente de 0 a 1. Em segundo lugar, eu vou integrar em relação a y, que está variando de 0 até a função 1 menos x. E primeiro eu vou integrar em relação a z, que está variando de z igual a 0, que é o plano xy aqui, até o meu plano aqui, que está delimitando essa parte da frente da minha região de integração, que isolando aqui o meu z vai ser igual a 1 menos x menos y. Então, z está variando de 0
a 1 menos x menos y. A minha função é z, eu estou integrando primeiro em relação a z, aqui em relação a y e aqui em relação a x. Então, vamos calcular essa integral aqui. Então, integrando em relação a z, eu não tenho aqui nem a variável x e y para considerar constante, mas se tivesse eu consideraria. Então, eu fico aqui com a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, a primitiva de z, z ao quadrado sobre 2, né, aplicando o teorema fundamental do cálculo, isso aqui variando de 0 a 1 menos x menos y dy dx. Então, isso aqui vai ser igual. Esse 1 meio que está multiplicando aqui, como é constante, eu vou jogar aqui para fora da equação. Então, eu vou ficar com 1 meio, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x. Então, quando eu substituir aqui, eu vou ficar com 1 menos x menos y ao quadrado, menos 0 ao quadrado sobre 2, que é 0, né? Que não vai influenciar em nada. Então, eu fico com esse termo aqui, então, dy dx. Então, dando continuidade aqui à integral, isso aqui vai ser igual a 1 meio, integral de 0 a 1, e agora eu vou fazer a primitiva desse termo aqui. A princípio, né, observando aqui essa expressão elevada ao quadrado, você ia desenvolver ela e obter uma expressão muito grande aqui, onde você ia fazer a primitiva de cada uma delas, né, e depois aplicar o teorema do fundamental do cálculo, né, variando de 0 a 1 menos x. Ou seja, isso aqui vai me dar um monte de equação e vai dar um trabalho muito grande. Só que isso aqui é uma expressão muito simples, né, para você deduzir a primitiva dela em relação a y, certo? Para você deduzir isso aqui, você lembra da regra da cadeia, né? Pela regra da cadeia, né, você faria, né, digamos que depois da primitiva aqui, você faria a derivada em relação à potência e depois derivava o que tem aqui dentro em relação a y, né? Então, pensando dessa maneira, é fácil você deduzir que isso aqui vai ser igual a menos a expressão de dentro, 1 menos x menos y elevado à terceira sobre 3. Por quê? Pensando aqui na regra da cadeia, derivando, você vai ficar com menos 3 vezes isso aqui, você vai simplificar com 3, vai ficar só com menos aqui, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 1, vezes o menos daqui, vai dar positivo, aqui eu subtraio uma potência, você ia ficar com essa expressão ao quadrado, que é exatamente o que eu tenho aqui. Certo? Então não é uma expressão muito difícil de você encontrar a primitiva sem ter que desenvolver ela por completo. E isso variando, né, em relação a y de 0 a 1 menos x dx. Né? Eu já vou pegar esse 1/3, como ele é constante, e jogar aqui para fora multiplicando, eu vou ficar com 1/6 aqui, certo? Vezes a integral de 0 a 1. Quando você substituir o seu y aqui, você vai ficar com 1 menos x menos 1 mais x, certo? E aí multiplica tudo por menos. E aí depois, menos isso aqui, com menos daqui vai ficar mais, você vai ficar com 1 menos x menos 0, né? Você substituir o 0. E aí quando você simplificar essa expressão toda, que eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Você vai obter a expressão 1 menos x elevado ao cubo dx, certo? Mas aí o correto seria, né, você fazer a substituição e depois simplificar. Caso você não queira fazer repetindo toda essa integral, você abriria um parênteses aqui e responderia. Então agora vamos, né, ver a primitiva aqui em relação a x. Então isso aqui vai ser igual a 1/6. E mais uma vez, ao invés de eu desenvolver, né, essa cúbica aqui, é fácil você verificar que a primitiva disso aqui vai ser menos 1 menos x elevado a 4 sobre 4. Né? E mais uma vez aí da regra da cadeia, se você for derivar isso, você vai ficar com menos 4 vezes isso aqui elevado à terceira, vezes a derivada que está aqui dentro, que é menos 1. Então, quando você simplificar tudo, você vai ficar com essa expressão aqui elevado à terceira. Certo? Não é muito difícil de ver. X está variando de 0
a 1. Né? Então, quando você substituir aqui, você vai ter 1 menos 1, 0, zera tudo. Menos da fórmula com menos daqui vai ficar mais. Você vai ficar com 1 menos 0, vai ficar 1 a quarta, que é 1. Isso aqui vai dar exatamente 1 quarto. Então, o valor dessa integral aqui é 1 sobre 24 ou 1/24. Então, está aí um exemplo, né, de uma integral tripla sendo calculada, né, numa região aqui, onde você tem variações aqui da sua variável z e x e y aqui, né, entre funções, e você tem apenas o x aqui variando numericamente, a gente deixa ele por último. A variável z aqui, como ela depende de duas variáveis, a gente integra primeiro. Em segundo lugar, o y, porque só depende, né, da variável x. Certo? Então, é um exemplo muito simples aí, né, de cálculo de integral tripla. E aí, para a gente encerrar esse assunto, vamos falar das aplicações. Então, a primeira aplicação da integral tripla é o cálculo de volume. Se você considerar a sua função de 3 variáveis igual a 1 e calcular a sua integral tripla, né, de f de x, y, z igual a 1, você vai obter exatamente o volume da sua região de integração. Isso é fácil de ver quando a sua região de integração é um paralelepípedo. Por quê? Porque dessa integral aqui, se você for integrar aqui primeiro em relação a z, como a sua função é 1, você não tem a variável z, essa integral aqui ela vai ser o valor de z posterior menos o anterior, ou seja, você vai ter exatamente a altura do seu paralelepípedo. Quando você for integrar em relação a y, você vai ter a variação aqui do y maior menos o menor aqui, e aí você vai ter exatamente o valor desse comprimento aqui. E quando você for integrar em relação a x, você vai ter o x maior menos o menor, você vai ter exatamente esse comprimento aqui. Então, como a integral tripla aqui vai ser o produto dos 3 resultados aqui, então você vai ter aqui largura vezes comprimento vezes altura, que vai dar exatamente, né, o volume desse paralelepípedo aqui. E é claro que essa ideia ela funciona caso a sua região de integração não seja um paralelepípedo, né, seja uma região genérica, feita a gente viu. Se você considerar a sua função aqui sendo a constante 1, a sua integral tripla aqui vai lhe dar exatamente o volume da sua região de integração. Né? Então isso é uma aplicação muito interessante para o cálculo de volumes, que pode ser bastante utilizado. Então outras aplicações aqui, né, já relacionadas à física, em relação à massa, momento e centro de massa. Então vocês devem ter visto lá da física, né, que se você tem a densidade de um certo material e você consegue integrar todo esse material, você obtém a massa. Em cálculo 2, nós fizemos isso pegando lâminas, né, e associando essas lâminas a uma região de integração plana. Né? Mas aqui, como a nossa região de integração ela agora é tridimensional, então se nós integrarmos a função densidade dessa região de integração, que no caso vai ser um sólido, né? Já que você vai ter a densidade de todo ele. Então, se você tem a função densidade desse sólido e você integra essa função densidade, cuja forma geométrica dele, né, vai lhe dar a região de integração, então você vai ter a massa, certo? E aí, utilizando, né, as mesmas definições lá da física, você pode calcular o momento desse seu sólido, limitado por essa região de integração. O seu momento em relação ao plano YZ vai ser a integral tripla sobre a região que dá a forma desse seu sólido, da sua função densidade, vezes a distância em relação ao plano YZ, que vai ser dada por x. Da mesma maneira, você calcula o momento em relação ao plano XZ, multiplicando a densidade pela distância ao plano, que vai ser dada por y, né, e calcula a integral, você tem um momento. Em relação ao plano XY, a distância vai ser dada por z, então você calcula a integral, né, de z vezes a sua função densidade, você vai ter o momento em relação ao plano XY. E aí, para calcular as coordenadas do centro de massa, né, nós temos que a abscissa aqui, né, o que ele está chamando de x barra, vai ser dado pelo momento em relação ao plano YZ dividido pela massa. A ordenada aqui que a gente está chamando de y barra vai ser dada pelo momento em relação ao plano xz sobre a massa. E a cota aqui que a gente está representando por z barra vai ser dada pelo momento
em relação ao plano XY dividido pela massa, e assim a gente obtém o centro de massa do seu sólido, cuja forma geométrica desse sólido, né, lhe dá a sua região de integração, que a gente está chamando de E aqui. Então, como exemplo, vamos determinar aqui o centro de massa de um sólido com densidade constante ρ, que é limitado pelo cilindro parabólico x igual a y ao quadrado. Né, esse cilindro, essa parábola x igual a y ao quadrado, né, está representada aqui no plano xy, e aí você imagina ela indo, né, paralelamente ao eixo z para mais infinito e menos infinito, né, é um cilindro parabólico. Só que esse cilindro ele está delimitado pelo plano x igual a z, que é esse aqui em cima, né? Você fizer a função identidade x igual a z aqui no plano xz, e aí você segue, né, com o plano passando por essa reta z igual a x, né, e passando aqui também pela reta y, né, já que ele vai ser paralelo ao plano xy aqui, você tem essa parte de cima aqui do seu sólido. E pelo plano z igual a zero, que é o próprio plano xy, então a parte de baixo aqui limitada pelo plano xy, e pelo plano x igual a 1, que é um plano perpendicular à reta x, que passa no valor x igual a 1 aqui, que está limitando aqui a frente desse meu sólido. Então, repetindo, resumindo, né, essas laterais aqui estão sendo delimitadas pelo cilindro parabólico, a parte de cima pelo plano z igual a x, a parte de baixo pelo plano xy e a parte da frente aqui pelo plano x igual a 1. Então nós temos aqui essa forma geométrica. Então, pegando a interseção com o plano xy aqui, nós temos, né, a parábola aqui centrada na reta x, né, e aqui a reta x igual a 1, que vem do plano aqui da frente. Então observe que a maneira mais fácil de fazer essa integral aqui é considerar ela de uma região do tipo 2, ou seja, x vai variar da parábola até x igual a 1 aqui, e o y vai variar numericamente daqui para aqui. Então, fazendo x igual a 1 aqui, y vai ser igual a raiz de 1, que é igual a mais ou menos 1. Então, y está variando de menos 1 a 1. Certo? Então, a gente tem y variando numericamente. Nós temos x variando aqui entre essa curva, né, e essa reta. E o z aqui ele vai variar, né, de 0, que é o plano xy aqui, até esse plano aqui, que é z igual a x. Então, interpretado aqui a nossa figura, ficou fácil, né, da gente montar a integral aqui para calcular primeiro a massa desse sólido aqui, para depois calcular, né, momento e centro de massa. Então a massa vai ser dada pela integral tripla, né, sobre a região E da minha função densidade dv. Então vamos montar essa integral. Eu vou integrar por último em relação a y, que está variando apenas numericamente, de menos 1 a 1. Em segundo lugar, em relação a x, que está variando da função y ao quadrado até 1. E vou integrar primeiro em relação a z, que está variando aqui de 0, né, até x aqui em cima. A minha função densidade é ρ, que é uma constante. Então eu tenho aqui dz, dx e dy, lembrando das ordens dos intervalos aqui. Então vamos calcular essa integral. Então, como o ρ aqui é constante para todo mundo, eu vou escrever ele fora da integral. Vou ficar aqui com a integral de menos 1 a 1, integral de y ao quadrado a 1. A integral de 0 a x dz vai ser simplesmente x menos 0, que é x. Então, eu fico aqui com dx dy. Então, isso aqui vai ser igual. A primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Então, esse 1 meio que está multiplicando o x, eu já vou trazer ele aqui para fora. Então, eu vou ficar com ρ sobre 2, integral de menos 1 a 1. Aqui eu vou ficar com x ao quadrado da primitiva, né, variando de y ao quadrado a 1 dy. Então, isso aqui vai ser igual a ρ sobre 2, integral de menos 1 a 1. Então, substituindo aqui, a gente vai ficar com 1 ao quadrado, que é 1, menos y ao quadrado, que é y à quarta dy. Então, isso aqui vai ser igual a ρ sobre 2,
Fazendo as primitivas aqui, eu vou ter y menos y à quinta sobre 5, onde isso aqui está variando de menos 1 a 1. Então, isso aqui vai ser igual a ρ sobre 2 vezes, substituindo 1 aqui, eu vou ficar com 1 menos 1 quinto, menos da fórmula com o menos daqui, menos. Quando eu substituir o menos 1 com o menos daqui, vai dar mais 1. Menos da fórmula com o menos daqui vai dar mais, só que quando eu substituir o menos 1 à quinta aqui, eu vou ter menos 1 com mais daqui, vai ficar menos 1 quinto. Então, isso aqui é igual a ρ vezes 2 menos 2 quintos. Então, isso aqui é igual a ρ sobre 2 vezes 8 quintos, né? Então, simplificando 8 com 2 aqui, isso é igual a 4 vezes ρ sobre 5. Então, essa é a massa, né, dessa nossa figura aqui, cuja densidade é igual a ρ. Então, calculada a massa, nós temos agora que calcular os momentos em relação aos 3 planos cartesianos para encontrar o centro de massa. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui primeiro o momento em relação ao plano YZ. Então, isso aqui vai ser a integral tripla sobre a região E. A distância a esse plano aqui vai ser dada por x, vezes a minha função ρ, de x, y, z, mas como é constante eu vou deixar só ρ aqui mesmo. E seguindo a mesma ordem que nós montamos a integral lá, dz, dx, dy. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos 1 a 1, integral de y ao quadrado 1, integral de 0 a x, de x vezes ρ, que é constante, dz, dx, dy. E aí nós resolvemos essa integral da mesma maneira, né? Só que agora está aparecendo a variável x aqui. Eu vou deixar como exercício para vocês praticarem, e aí vocês vão verificar que isso aqui vai ser igual a 4ρ sobre 7. Calculando agora o momento em relação ao plano xy, a integral tripla sobre a região E, a distância a esse plano aqui vai ser dada por z, vezes ρ, dz, dx, dy, e aí você monta a integral da mesma maneira, integral de menos 1 a 1, integral de y ao quadrado a 1, integral de 0 a x, de z, vezes ρ, dz, dx, dy, e aí fica como exercício para vocês também responderem essa integral, é de maneira análoga, bem fácil, e aí vocês chegarão ao resultado 2 vezes ρ sobre 7. E agora vamos calcular o momento em relação ao plano xz. Se você for montar a equação aqui, né, que vai dar a integral de y vezes ρ, dz, dx, dy, você vai encontrar esse valor aqui igual a zero. Dependendo da geometria do seu sólido e da densidade, você já pode deduzir isso e não precisar fazer esse cálculo economizando tempo. Então, ó, veja o seguinte, se você olhar, né, para o plano xz aqui, cortando o seu sólido, ele vai ser simétrico à esquerda e à direita do plano, né? Isso também pode ser observado aqui olhando para o plano xy. Então você tem uma simetria geométrica aqui da sua região de integração ou do seu sólido. Além disso, a densidade é constante. Então, mesmo cortando esse sólido aqui ao meio, a massa que eu tenho à esquerda é a massa que eu tenho à direita. Então, com essas duas simetrias, tanto a geométrica como em relação à densidade, elas duas acontecem e eu posso concluir que o momento em relação ao plano xz aqui é zero, certo? Agora, digamos que a densidade aqui fosse, por exemplo, ρ igual a 1 menos y. Então, a massa seria diferente aqui em ambos os lados e eu não teria essa simetria, certo? Mas como a densidade é constante e eu tenho aqui uma simetria geométrica do meu sólido, então eu concluo que a densidade em relação ao plano xz
ela é nula, é zero. Então, com isso, a gente já pode calcular aqui x barra, que vai ser o momento em relação ao plano YZ sobre a massa, que vai ser igual. O momento em relação a YZ é 4ρ sobre 7. A massa que nós obtemos aqui é 4ρ sobre 5, então dividindo eu já vou multiplicar pelo inverso. Então, 5 sobre 4ρ. Então, simplificando aqui, isso é igual a 5 sétimos. Da mesma maneira, vamos calcular aqui o y barra, que vai ser o momento em relação ao plano XZ sobre a massa, onde nós vimos que esse momento aqui é zero, então essa coordenada aqui ela é zero. E o z barra aqui, ele vai ser dado pelo momento em relação ao plano XY sobre a massa. Esse momento aqui foi igual a 2ρ sobre 7, dividido pela massa, que é 4ρ sobre 5. Então, multiplicando aqui por 5 sobre 4ρ e simplificando, isso aqui é igual a 5 sobre 14. Então, resumindo, as coordenadas do centro de massa, x barra, y barra e z barra, são iguais a 5 sétimos, 0 e 5 14avos. Então essas são as coordenadas, né, do centro de massa desse sólido aqui, cuja densidade é constante igual a ρ. Então, com esse exemplo aqui eu encerro essa aula. Se lembre de fazer os exercícios que eu pedi, né, e eu irei postar também mais alguns exercícios para vocês praticarem. E não esqueçam, quanto mais vocês praticarem, mais vocês irão aprender, mais dúvidas terão, e essas dúvidas nós iremos estudá-las, né, na aula 5. Muito obrigado a todos vocês.